Oi, pessoal. Essa semana eu quero seguir um pouco na linha do que a gente falou semana passada, de como que o antropólogo estuda, como que ele olha para o seu objeto de estudo, o que ele procura quando ele está indo estudar determinado aspecto de uma determinada cultura. Então, semana passada, eu vou deixar o link do vídeo por aqui, eu falei sobre estranhar o que nos é familiar ou familiarizar alguma coisa que é estranho para nós. Tem muitas maneiras de se estudar a cultura humana. Então tem aspectos urbanos, aspectos rurais, aspectos da alimentação, enfim, a gente escolhe aí dentre uma miríade de relações humanas, de aspectos da cultura humana. O caso do rural, que é o que eu quero falar hoje, né? Eu tive uma disciplina específica disso, se chamava Antropologia Rural, e a professora que ministrou essa disciplina veio a ser minha orientadora depois. E como que funcionava? Os estudos sobre o rural têm tanto os aspectos do rural em si, então como que aquelas pessoas organizam o trabalho, como que é a visão de família, a visão da moradia, a visão da alimentação, né, que é muito forte. Basta ver que tem pessoas que vivem no campo ainda hoje que se referem ao leite de mercado como leite de caixinha ou de mercado, e o leite que eles têm lá no campo é o leite de vaca ou só leite. Então, tem também visões que eles têm sobre a cidade e, em contrapartida, a visão que os moradores da cidade têm sobre o campo, que é essa visão um pouco mais romantizada, um rural bucólico, né? Hoje em dia está muito forte também o turismo rural, né? Essa valorização do que é mais tradicional, uma vida mais calma. Então, a gente tem também essa visão do urbano sobre o rural e do rural sobre o urbano. Texto que fala exatamente sobre isso, sobre como a polenta é muito valorizada como uma expressão do campo, né, pelas pessoas da cidade, e que na verdade para alguns camponeses aquilo é uma comida normal, né? Então tem várias entradas para estudar o meio rural, fora as próprias lidas do campo, modos de fazer, algum trabalho manual, trabalho artesanal, como o próprio trabalho com couro, né, a guasca, como a gente chama lá no Rio Grande do Sul. Então, tem vários aspectos, isso tudo forma uma cultura do meio rural. E o antropólogo pode estudar isso de diversas maneiras. Para estudar esse meio rural, ele vai ter que escolher cada um desses aspectos. Alguns eu mencionei aqui, mas tem vários outros. Existe um inventário nacional de referências culturais, que foi elaborado até pela uma professora minha, da minha universidade, sobre as lidas campeiras. São tomos desse tamanho, onde várias pessoas trabalharam com teses, dissertações, TCCs, para estudar cada aspecto desse que compõe o meio rural, que é diferente tanto na região sul do Rio Grande do Sul, região da Campanha, região norte, enfim. Então o antropólogo ele vê aquele macro, que é o meio rural, por exemplo, e aí, dependendo da abordagem que a gente escolhe, né? Eu, por exemplo, sempre iria para o lado da alimentação, então eu me interessaria muito mais, por exemplo, uma cultura de queijos serranos, né, como que é feito, modos tradicionais de fazer, do que, por exemplo, para a doma de cavalo, que também tem. Já entra no aspecto de uma relação humano e não humano, aí também entra os estudos com o javali, né, toda essa problemática do javali, que tem muito forte lá no sul, e também o meio rural, né? Eu falei aqui mais específico do Rio Grande do Sul, mas tem meio rural em Goiás, tem meio rural no Mato Grosso, tem meio rural em São Paulo. Então a gente escolhe, né? Voltando, eu dei aqui uma palhinha de como se estuda o meio rural, né? Alguns aspectos dá para estudar o meio rural. Eu vou falar mais para frente sobre outros aspectos dos estudos antropológicos, né? Talvez isso vire uma série aqui no canal. Então, se vocês gostaram, né, compartilhem, curtam, comentem, deixem sugestões de temas que vocês acham que não tem a ver com antropologia ou que vocês querem saber mais. Então, me segue lá no Instagram também e até semana que vem.